Bom dia! Bom dia, bom dia! Segundou! Pós-Natal! Como é que estão por aí? Aqui o meu presentinho do segundou foi uma ring light que não quis ligar. Tudo certo, tudo certo. Vamos resolver. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Vamos lá então, dando continuidade aqui na nossa leitura. Paramos na página 95, onde a gente ia falar sobre as 3 lições sobre alegria e luz, também vindas das pessoas que passaram por muito tempo na tristeza e na escuridão. Bom dia, Lau! Tudo bem contigo? Minha parceira de todos os dias ao vivo aqui, hein? Vamos lá, então? O maior presente que eu recebi foram essas 3 lições sobre alegria e luz, vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. 1. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns, mas quando se conversa com pessoas que sobreviveram a grandes perdas, fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes que falaram das suas perdas e do que mais sentiam falta, mencionaram momentos muito singelos. Como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir os meus filhos dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagem de texto muito louca. Ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma dessas mensagens agora. Nossa, achei sensacional já esse top 1, hein? Alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. Quantas vezes, né? E aí eu falo isso muito, de que a gente precisa celebrar desde as pequenas coisas, né? Celebrar as pequenas conquistas, aquilo que a gente vai realizando no caminho, porque se a gente deixar para celebrar, para comemorar, para vibrar apenas as grandes conquistas, o quanto às vezes a gente vai elevando essa régua e acaba não comemorando às vezes nem essas, porque elas vão ser só um momento. Né? Quem aí já comprou algo grande na vida sabe, a gente fica feliz, a gente fica extraordinariamente... Nossa, é uma sensação inexplicável. Mas ela vai passando com o tempo, vai se tornando algo da rotina aquilo, né? Agora, experimenta vibrar cada pequena conquista. O quanto a gente tem elas durante a nossa semana, os nossos dias, né? Vamos lá. 2. Seja grato pelo que você tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era a mesma. Não considere o que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre-o, ó. Não se desculpe por sua alegria. Seja grato por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. Seus pais estão com saúde? Vibre com isso. Faça-os saber quanto eles significam para você. Quando você valoriza o que você tem, também está valorizando o que o outro perdeu. 3. Não desperdice alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar à alegria pode ser desconfortável, pode dar medo e com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós nos fortalecemos e fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos e quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes.
Precisei de 2 anos para compreender e assimilar essa informação e para começar a desenvolver na prática a gratidão. Minha filha Ellen, por outro lado, parece entender intuitivamente a importância de reconhecer e abraçar a alegria. Quando ela estava no primeiro ano do ensino fundamental, roubei-a da sala de aula e passamos uma tarde no parque. Estávamos em um pedalinho, alimentando os patos com migalhas de pão, quando percebi que ela tinha parado de pedalar e estava sentada completamente imóvel. As mãos seguravam o saco de pão, a cabeça estava inclinada para trás e os olhos estavam fechados. O sol brilhava sobre a sua pele e ela tinha um leve sorriso no rosto. Fiquei tão impressionada com a beleza e a vulnerabilidade de Ellen que mal consegui respirar. Assisti aquela cena durante 1 minuto inteiro, mas, como ela não se mexia, fiquei um pouco nervosa. Ellen, está tudo bem com você, querida? Ela deu um sorriso ainda maior e abriu os olhos. Então me fitou e disse: estou bem, mamãe. Estava só tirando uma foto da memória. Como nunca havia ouvido falar nessa expressão, perguntei: que é isso? Ah, é uma foto que eu faço com a minha mente quando estou muito, mas muito feliz. Eu fecho os olhos e tiro uma foto para que quando eu estiver triste, com medo ou sozinha, eu possa resgatar minhas fotos da memória e me sentir melhor. Para mim, expressar gratidão não é tão harmônico ou espontâneo quanto para minha filha. Ainda fico abalada com a vulnerabilidade em meio às experiências da alegria. Mas agora aprendi a literalmente dizer em voz alta: estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por. E aí, qual é a gratidão? Isso pode soar estranho no meio de uma conversa, mas é muito melhor do que minha reação de catastrofizar ou tentar controlar. Outro dia, Steve me disse que estava pensando em levar as crianças para a casa de campo da sua família na Pensilvânia quando eu estivesse fora a trabalho. Achei uma ótima ideia, até começar a velha ladainha. Ai, meu Deus, não posso deixar eles viajarem de avião sem mim. E se acontecer alguma coisa? Em vez de provocar uma discussão, fazer críticas ou qualquer coisa para azedar os planos de Steve sem revelar meus medos irracionais, eu apenas disse em voz alta: vulnerabilidade, vulnerabilidade. Eu sou grata por as crianças passarem um tempo só com você e curtirem a vida na fazenda. Steve sorriu. Ele está bem ciente dos meus esforços e sabia o que eu queria dizer com aquela frase. Antes de pôr em prática minha pesquisa sobre reagir à alegria como mau presságio, eu nunca soube como superar esse mal-estar da vulnerabilidade. Eu não tinha a informação do que eu temia, de como realmente me sentia, nem do que desejava de verdade. A alegria repleta de gratidão. O escudo do perfeccionismo. Uma das sessões favoritas do meu blog é a série Inspiration Interviews, entrevistas de inspiração. Nela, converso com pessoas que considero verdadeiramente inspiradoras, que se relacionam com o mundo de uma forma que me estimula a ser mais criativa e um pouco mais corajosa com o meu trabalho. Sempre fiz aos entrevistados o mesmo conjunto de perguntas, e depois que a pesquisa sobre as pessoas plenas foi concluída, comecei a indagar sobre a vulnerabilidade e o perfeccionismo. Como uma perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao time do bom é o bastante, estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para essa pergunta. O perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo, que estratégia você usa para administrá-lo? Levanto essa questão porque em todas as minhas coletas de dados, nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais preciosas e importantes chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Vou compartilhar aqui algumas das minhas respostas preferidas,
Mas primeiro, quero falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que emergiu na pesquisa. Eis o que aprendi. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Creio que pode ser útil começar dando uma olhada no que o perfeccionismo não é. 1. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. 2. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho. Notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, esportes. Em algum ponto do caminho, eles adotaram esse sistema de crença perigoso e debilitante. Eu sou o que eu realizo e quão bem eu o realizo. O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros. O que eles vão pensar? Bom dia, Nath! 3. O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar e de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado, mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam. 4. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio dos mitos, formulei as seguintes definições de perfeccionismo. 1. Perfeccionismo é um sistema de crenças autodestrutivo e viciante que alimenta esse pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fazer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. 2. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com percepção do que com uma motivação interna, e não há maneira de se dominar uma percepção, por mais tempo e energia que se gaste tentando. 3. O perfeccionismo é viciante, porque quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é que não somos perfeitos o bastante. Em vez de questionar a lógica defeituosa do perfeccionismo, nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. 4. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e condenação. É minha culpa, estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Viver com ousadia, apreciar a beleza das falhas. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou noutro tipo,
Se quisermos estar livres de perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia de o que as pessoas vão pensar para o eu sou o bastante. Essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita da nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza das nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. E precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. A doutora Kristin Neff, professora e pesquisadora da Universidade do Texas, na cidade de Austin, dirige o laboratório de pesquisa do amor próprio. Interessante. Onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento. De acordo com Kristin, o amor próprio tem 3 elementos: generosidade consigo mesma, humildade e consciência. Em seu livro Self-Compassion, Stop Beating Yourself. Meu Deus, uma linha inteira em inglês, tá? O que significa? Amor próprio. Pare de se maltratar e liberte-se da insegurança. A pesquisadora define cada um desses elementos. Generosidade consigo mesmo. Dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado, em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. 2. Humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral. Algo porque todos passam e não uma coisa que acontece somente com você. E 3. Consciência equilibrada. Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos, para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Kristin Neff nos lembra que ser consciente significa também não se identificar demais com os nossos sentimentos, nem exagerá-los. Para mim, é fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometo um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando nos sentimos com vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio, devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro da nossa história. Ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas, negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com o que imaginamos que devemos ser e condicionando nosso valor à aprovação dos outros. Voltando à sessão de entrevistas de inspiração do meu blog, vamos examinar algumas das respostas. Nelas, enxergo a beleza de ser real, de acolher as próprias falhas e me inspiro para a prática do amor próprio. Tenho certeza de que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser mais feliz. O novo livro de Rubin, Happier at Home, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Eis como ela respondeu a pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante
que eu nunca consigo realizar. Forte, né? Andrea Scher é fotógrafa, escritora e coaching em Berkeley, na Califórnia. Por meio de cursos online no seu blog Superhero, ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui, ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança. Tinha sempre um bom aproveitamento escolar. Ficava aterrorizada com a possibilidade de tirar qualquer nota menor do que 10 e passei por um distúrbio alimentar na adolescência. Ah, e fui a rainha do baile do último ano do ensino médio. Acho que tenho algumas questões com o perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita com ser amada e acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo quase um contorcionismo para que as pessoas não vejam como sou incrivelmente falha e humana. Às vezes, tenho meu valor condicionado ao que eu faço e a como pareço boa fazendo essas coisas, mas de uma maneira geral, estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente. Ter 2 filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago. E, se elas ficarem boas o bastante, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Wilton é o artista responsável pelas ilustrações da capa do meu livro anterior e do meu site. Além de suas mostras em galerias de arte e de ter seus quadros em coleções particulares, ele é o fundador do método Artplane, um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreveu está totalmente afinado com a descoberta da minha pesquisa de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém, há muito tempo atrás, organizou o mundo em setores que fazem sentido. Tipo de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em embalagens perfeitas. Mas, depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixando um monte de coisas que não se encaixavam em lugar nenhum. Coisas em uma caixa de sapato que tinham que ir para algum lugar. Então, desesperada, essa pessoa levantou seus braços e disse: todo o restante de coisas que não puder serem aperfeiçoadas, a que parecem não caber em lugar algum, terá que ser empilhado nessa última e grande caixa esfarrapada que vamos empurrar para trás do sofá. Talvez, mais tarde, possamos voltar a descobrir onde tudo isso poderá se encaixar. Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de arte. Felizmente, o problema nunca foi resolvido e, com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais arte. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Essa é a nossa natureza, ser imperfeito. Ter sentimentos e emoções não classificáveis, fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que se faz, é quase como ter um salvo-conduto para a imperfeição. A arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro desses versos da canção de Leonard Cohen. Traduzindo significa: em todas as coisas há uma fenda, é por aí que a luz entra. Olha que lindo. O escudo do entorpecimento. Uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade das nossas vidas nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são atarefadas por um vício, que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante, porque não apenas amortece a dor das nossas dificuldades, mas também
embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de algumas coisas. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédios e as várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas à pesquisa relativas a esse escudo, minha primeira pergunta foi: o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle a Doenças dos Estados Unidos anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país. O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína e metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que menos de 5% dos que morreram de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes, amigos e médicos. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vício, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor que vem de sentimentos de inadequação e de inferioridade. Mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante, a necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de 3 elementos nefastos: vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade, descrita pelos participantes da pesquisa, pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas da nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar o termo depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostraram outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Mais uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão da vergonha permeando as experiências de ansiedade e ou isolamento. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade, não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, mas porque, no final de contas, a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Com o isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos da vida real e vizinhos, porém ainda assim nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos, mas quando somado à vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. E amanhã continuaremos na página 105. Muito bem, gente linda! Um ótimo dia para vocês, uma semana extraordinária, a nossa última semana de 2022.
que a gente faça essa semana ser incrível, né? De muita reflexão, de limpezas, de mentalizações positivas, de cocriação para o novo ano que se aproxima. Tenho certeza que vocês têm toda a capacidade para tornar esse ano, novo ano que se inicia, o melhor ano das suas vidas. Assim faremos. Amém? Gente, um ótimo dia. Beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia e até amanhã.